Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades. Então, a primeira questão. Os períodos do desenvolvimento do capitalismo podem ser divididos em 3 etapas históricas relacionadas às 3 revoluções industriais. Leia as descrições e relacione cada uma ao período correto. Então, vamos lá. A. Período marcado pela substituição do carvão por petróleo e energia elétrica como principais fontes de energia. Apresenta um significativo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e transporte. Tem início no século XIX e estende-se até meados do século XX. A gente está vendo aí um período relacionado com a segunda Revolução Industrial, certo? B. Período caracterizado pela forte influência do conhecimento científico no desenvolvimento da tecnologia empregada nos meios de produção, tem início em meados do século XX e se desenvolve até os dias atuais. Aqui a gente está falando na terceira Revolução Industrial, né, que se desenvolve até os dias atuais, com o capitalismo técnico-científico informacional. E C, período marcado pela utilização do carvão como principal fonte de energia e inserção de novas tecnologias no sistema produtivo, como a máquina a vapor e o tear mecânico. Estende-se do século XVIII ao século XIX. A gente está falando da primeira Revolução Industrial, né? Lá no capitalismo industrial, que ocorre paralelamente ao capitalismo industrial, tá? Explique com suas palavras a divisão social do trabalho do sistema capitalista. Então, a divisão social do trabalho é o processo que estabelece determinados trabalhos divididos e isolados uns dos outros em lugares específicos, tá? A terceira, com suas palavras também, a divisão de classes do sistema capitalista. Então, como a gente viu na primeira aula que a gente fala sobre capitalismo, ocorre a divisão entre o proprietário dos meios de produção e o trabalhador que vende sua mão de obra em troca de um salário, tá? A quarta questão, qual a relação entre o capitalismo comercial e o período das grandes navegações? Então, a primeira fase do capitalismo, que a gente chama capitalismo comercial, onde ocorre a necessidade de abrir novas rotas comerciais a fim de acumular riqueza para a burguesia e para o Estado, era um dos objetivos do mercantilismo da época. Então, tinha uma grande inter-relação com as grandes navegações. Quinta questão. A partir do século XIII, na Europa Ocidental, o mundo feudal foi sendo gradativamente substituído pelo modo de produção capitalista, cujo processo de desenvolvimento foi lento e ocorreu de maneira diferenciada nas diversas regiões do planeta. Com base nessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que um conjunto de fatores possibilitou o surgimento do capitalismo, que é um sistema econômico regulado pelo mercado e fundado na propriedade privada. Tá certo ou errado? Tá certo, né? O comércio criou para a nova classe social surgida nas cidades a burguesia, que passou a controlar
o crescimento econômico. Também está correto. Na fase do capitalismo financeiro, que ocorreu no século XVIII, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, a principal prática econômica foi o mercantilismo? Não, né? A gente viu que o mercantilismo ele ocorre na primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial. No capitalismo financeiro, a gente vê muito a relação entre os bancários. Vamos lá. Então, a letra C está incorreta. A letra C é a resposta que se deve marcar, tá bom? No início do século XX, só para a gente continuar para afirmar as outras informações. A livre concorrência ficou em segundo plano e o capitalismo se transformou no sistema mais monopolista e menos competitivo, certo? O capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, ou seja, um espaço da produção industrial, agrícola, pecuária e extrativista. Essa aqui foi feita em casa, eu recebi de vocês, tá? E hoje nós vamos iniciar também falar do outro sistema econômico e político socialista, tá? A gente vai ver, depois a gente vai fazer comparações com o sistema econômico capitalista, tá ok? Então, outro sistema econômico adotado durante décadas por vários países foi o socialismo. Os adeptos desse sistema almejavam uma sociedade na qual não houvesse divisões de classe e os meios de produção fossem de propriedade coletiva. Essas condições deveriam ser alcançadas por meio de uma revolução popular que se apropriasse do poder político do Estado. Karl Marx, Friedrich Engels, ambos considerados os grandes desenvolvedores do socialismo, consideravam que a propriedade privada dos meios de produção, entre elas terras, indústrias, bancos e empresas, era causadora das desigualdades e das injustiças socioeconômicas. Em outubro de 1917, o socialismo foi implantado na Rússia com base nesses ideais. Então, após a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, áreas do antigo Império Russo e novas áreas anexadas passaram a formar a zona de influência socialista. Um rápido processo de industrialização, a economia planificada e um território rico em recursos naturais foram alguns dos fatores que impulsionaram a ascensão da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que alcançou uma importante posição política e militar no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passou a ser o grande adversário das potências capitalistas, principalmente dos Estados Unidos. No período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, foi considerada uma superpotência global por décadas,
enquanto o socialismo passou a ser adotado em países como China e Cuba. Aí, de características desse sistema, a gente pode destacar o quê? No mundo, existem dois tipos de sistema político econômico, o capitalismo e o socialismo. O sistema capitalista vigora desde o século XVIII. No entanto, no século XIX, o capitalismo não estava agradando aos trabalhadores europeus em razão da condição de exploração em que viviam. Então, esse fato fez surgir no continente um sentimento de mudança. A classe proletária pôde enxergar uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideias que tinha como objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa para extinguir a sociedade de classes, na qual os capitalistas exploram os trabalhadores, né? Então, ocorre essa insatisfação e o desejo de mudanças, reforçado com as ideias desses dois grandes pensadores, o Karl Marx e o Friedrich Engels, que dispuseram de um conjunto de ideias necessárias para a instauração de uma sociedade plenamente socialista. Tais ideias surgiram após um rigoroso estudo sobre o capitalismo. A implantação do socialismo ela ocorre somente no século XX, mais precisamente em 1917, quando o governo monarquista ele foi derrubado pela Revolução Russa. Que a gente vai falar da Revolução Russa só na próxima aula, tá? Dando origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, na segunda metade do século XX, o socialismo ele ganhou outros adeptos, como os países do leste europeu, além da China, Cuba e algumas nações africanas e asiáticas. No entanto, com configurações socialistas distintas, tá? Então, as características do socialismo elas são completamente diferentes em relação ao capitalismo. Aí a gente pode ver como características desse sistema meios de produção socializados, que significa no socialismo toda a estrutura produtiva, como empresas, comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciados pelo Estado. Ou seja, toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos, tá? Aí ocorre também a inexistência de sociedade dividida em classes, diferente do sistema capitalista, que tem a divisão de classes. Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletários. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, que é de melhorar a sociedade. Por isso, não existem empregados nem patrões. A economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços. Então, configuração essa totalmente diferente do sistema liberal que vigora no capitalismo, no qual o próprio mercado é quem controla a economia. Então, dessa forma, não há concorrência e variação de preços. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre a Revolução Russa, tá? Então, como atividade, eu quero que vocês anotem no caderno. No caderno, não quero digitado, porque a gente ainda vai continuar na próxima aula falando também do socialismo,
tá? Veio o socialismo na China, enfim. Então, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês duas características distintas do capitalismo e do socialismo, tá? Então, anotem, mandem foto. Quem não puder... Não, anotem no caderno e mandem foto, tá bom? É melhor pra mim, que eu sei que vocês pesquisaram, tá certo? Então, só repetindo duas características que diferem o sistema capitalista e o sistema socialista, tá ok? Tchau, tchau. Até amanhã.